frequência eu sou acusado de ter um certo fetiche por produtos estrangeiros importados, e não é verdade. O fato é que eu sou apaixonado por produtos bons, eficientes, que sejam providenciais. E como eu já disse inúmeras vezes no canal, eu prefiro apresentar um produto aqui gratuitamente, se for o caso. Se meu canal tiver 10 milhões de pessoas daqui a um tempo, por exemplo, eu prefiro apresentar gratuitamente, mas que seja bom, do que eu receber algum dinheiro para poder apresentar um produto aqui que não seja eficiente para o usuário. O que para mim seria uma coisa de fato preocupante, o que denota o quanto as pessoas estão pouco se importando para o outro e mais para a remuneração. Inicialmente é importante eu deixar claro que eu não conheço sequer o produto ainda. É um produto nacional que o dono da empresa acompanha o meu canal, para vocês terem uma ideia da importância, da relevância, do impacto que o nosso canal produz. O presidente da empresa acompanha o meu canal. Para mim é um motivo de muito orgulho, para mim é um motivo de muita honra saber que tem tanta gente importante nos acompanhando. E como eu já disse, e como eu entendo, o seu poder de venda ele não está atrelado ao tamanho do seu canal aqui no YouTube. Não tem nada a ver, gente. Aqui o que importa é o seu poder de venda, o seu poder de fogo. E aqui nós temos fogo, gente. Aqui nós temos fogo, aqui nós temos paixão pelo que nós fazemos. E eu sou apaixonado por isso aqui, ó, massa autonivelante. Para mim é uma das maiores revoluções da construção civil. E eu achei super interessante duas coisas que estão aqui nas características. Observem só, isso aqui é o layout do pessoal lá, as características do produto. Aqui fala acerca de cada um. E tem características aqui que eu fiquei assustado, na verdade. Para começar, essas massas elas podem ser aplicadas, segundo o fabricante, da qual eu não conheço ainda, tá? Eu vou testar. Elas podem ser aplicadas em áreas interiores e exteriores. E nós vamos testar. Nós vamos levar essa massa aqui ao extremo. Eu vou aplicar ao extremo. Vou aplicar aqui na minha calçada, onde tem não somente um concreto, mas tem um contrapiso aqui num determinado trecho. Eu vou aplicar no contrapiso aqui, reproduzindo a ideia fiel de que você vai utilizar ela na área externa. E não para por aí. Essa massa, segundo o fabricante, ela pode ser aplicada sem prime, apenas você borrifando o chão, umedecendo o chão, o que, para quem já não gosta de aplicar um prime, é meio caminho andado. Não que dispense a aplicação do prime, mas não é obrigatório. O fabricante não obriga, não que dispense. Eu, particularmente, eu vou testar, mas ainda assim, depois de testar, eu prefiro aplicar. Eu vou testar, vou conhecer o produto, testar sem prime aqui, vou fazer aqui na minha calçada aqui, porque se diz que pode aplicar em áreas interiores, eu tenho uma calçada, não é concreto, é cimento mesmo, contrapiso comum aqui, um trecho. Então vou fazer em cima desse cimento, que é a ideia mais fiel, mais real do que a pessoa pode fazer no dia a dia, aplicar numa área gourmet, coisa do tipo, para ficar exposta ao sol e à chuva, às intempéries. Claro que você não vai aplicar, né, se tiver um sol extremo, se tiver muito vento, aqui eu já vi essas especificações, se tiver muito vento você não aplica, e se tiver chovendo, isso é natural. Você não levanta uma casa, não bate uma laje diante de uma forte chuva. Então é normal, se a situação climática estiver contrária, tiver muito sol, e isso eu entendo, tá? Se você aplicar um produto desse aqui debaixo de muito sol não é interessante, né, no momento. Então você vai se atentar à situação climática. Se tiver sol extremo, você não vai aplicar. Claro, não é legal aplicar um produto desse. Eu entendo, eu aplico autonivelante comum em áreas protegidas, cobertas, e se tiver muito sol batendo ali em algum determinado trecho, ainda assim é prejudicial, ainda que esteja coberto. Mas se tiver uma sacadona de vidro batendo sol ali em cima diretamente, naquele primeiro momento não é interessante. Aquele sol extremo, chuva muito menos, ninguém constrói uma casa, bate uma laje chovendo, né? E vento muito forte também. O fabricante aqui dá essa instrução para que se atente apenas a isso. Portanto, como é de praxe de quem se preza, eu vou levar esses produtos ao extremo. O fabricante permite que você aplique até 5 centímetros com essa massa. Você faz ideia do que é isso? É um contrapiso, literalmente, 5 centímetros. Para mim já é extremamente revolucionário. Os que eu aplico, até hoje, até os importados, a gente costuma ir até 3 centímetros, geralmente, de uma só aplicação. Esse aqui, segundo o fabricante, você pode aplicar 5 centímetros do produto. É impressionante. Se tudo que está escrito aqui for de fato funcional, para mim será um produto revolucionário, um produto de extrema importância. Muitas pessoas nos perguntam: Marcos, pode aplicar o autonivelante em áreas externas? Até hoje nós dizíamos não, porque o fabricante diz não. De repente me aparece um fabricante que fala que você pode aplicar em áreas externas, com no mínimo 5 milímetros. Observe bem isso, no mínimo 5 milímetros. Agora é importante eu ressaltar que por enquanto eu não conheço o produto. Eu vou deixar bem claro, eu não conheço. Eu vou apenas ler aqui tudo que o fabricante me enviou aqui. O fabricante me enviou diretamente aqui pelo meu CNPJ, pediu todos os meus dados, tá? Foi uma remessa teste, me enviou os 2 modelos que eles têm. E eu agradeço muito o respeito, o prestígio, a consideração. E vou testar aqui com muita dignidade e muita fidelidade. Vou fazer exatamente como manda aqui todo o manual, exatamente
para que a gente não altere as propriedades físicas, químicas do produto, claro. Agora tem um ponto que me chamou muita atenção. Eu vejo um cuidado especial do fabricante. O formato que o material é embalado, armazenado. Aqui dentro tem um papelão. É basicamente um papelão, como se fosse aquele papelão que armazena um saco de cimento comum. Mas claro, com um cuidado especial, porque aqui não é um cimento comum. Aqui tem matérias-primas especiais, nobres, que carecem de serem preservadas, bem preservadas. Nos meus estudos eu aprendi que todo material autonivelante que vem embalado em embalagem de plástico, aquelas embalagens de plástico igual é praticamente todos que você conhece, talvez todos que você trabalhe, vem em embalagem de plástico. Esse tipo de embalagem, eles oferecem condições propícias para que a fotossíntese, a temperatura, altere diretamente as matérias-primas que deveriam ser bem preservadas, elas serão alteradas e já não estarão em sua originalidade quando forem aplicadas. Elas em algum momento foram alteradas simplesmente pelas intempéries, pela temperatura, porque ela está dentro da embalagem 100% de plástico. O plástico não retém essa temperatura e vai agredir diretamente as matérias-primas. Portanto, esse aqui é um ponto que me chamou muita atenção. Eu gostei particularmente, que eu vejo um cuidado especial do fabricante. Eu conheço bem a importância desse produto, eu já fui instruído sobre isso, já estudei bastante sobre isso. Então, para mim, é um ponto extremamente positivo. Eu, particularmente, eu não compro material, um autonivelante, se ele vem embalado em embalagem de plástico. Aqui ele está com plástico por cima, mas foi somente para facilitar o transporte para cá, porque eles desvincularam de todo o pallet, né? Mas lá no pallet, eles ficam apenas dentro da embalagem de dentro. A embalagem original, que é a embalagem de papelão. Então, além da embalagem de papelão aqui, por dentro existe um filmezinho de plástico bem fininho, um filmezinho, e não vai aquecer porque está protegido com o papelão por fora, mas é um plástico bem fininho, somente para impedir de fato que aquelas nanopartículas evaporem, sejam expelidas no ar quando você estiver transportando o material. Agora eu gostaria de ler um pouquinho o manual dos produtos aqui. São 3 páginas, pouquinhas informações, eu vou ler aqui rapidamente acerca de cada um dos 2 produtos. Aqui nós temos a massa de regularização autonivelante. Eu vou ler quais são as características dela. E a outra aqui também, que é o contrapiso autonivelante. Basicamente, os dois são o mesmo. Tem algumas diferenças aqui que nós vamos tentar entender aqui durante a leitura. Massa de regularização autonivelante. A Nivela Fix é uma argamassa técnica específica para preparação, selamento e regularização de contrapisos, revestimentos cerâmicos, porcelanatos e lajes de concreto. Com acabamento extra liso, antecede aplicações de revestimentos laminados, vinílicos, carpetes, pinturas e porcelanato líquido. Se a gente aplicar, fizer todos os testes com o produto e eles forem extremamente funcional, eu vou usar nas minhas obras. Se eles funcionarem como de fato diz o manual, o script, eu vou usar nas minhas obras, porque o produto é extremamente interessante. Você poder aplicar 5 centímetros de uma massa dessas aqui, fazer um contrapiso, e você pega situações que precisa aplicar 5 centímetros, das quais eu pego regularmente e eu resolvo com aquele material que eu trabalho, a gente aplica 3 centímetros, 2, 1 centímetro, regularmente a gente está aplicando, direto, mensalmente, semanalmente, às vezes a gente está aplicando, então a gente pega situações extremas, das quais não cabe um contrapiso. Se você pegar uma situação com 2 centímetros, 3 centímetros, que é o que normalmente a gente faz, até 3 centímetros você não pode fazer um contrapiso comum, então a gente trabalha com esse sistema que a gente trabalha, e claro, eu não vou abandonar o sistema, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que o dono de uma empresa química entrou em contato comigo, me apresentando um produto aqui que eu achei interessantíssimo, as qualificações dele aqui, as especificações. Vou conhecer o produto, fazer teste, e se for um produto bom, funcional, eficiente, nós vamos utilizar também em nossos projetos. Claro, para que fique claro que a gente não tem fetiche nenhum com o produto importado. A gente gosta de coisa boa. Se é boa, não importa se é feito no Brasil, se é feito no estado da Bahia, no Pernambuco, em qualquer estado. Se é feito em São Paulo, se o produto é bom, ele deve ser conhecido. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas ele é extremamente importante. Para você, meu amigo profissional, arquiteto, o pessoal que acompanha a gente aqui, é extremamente importante você conhecer um produto deste, com tantas especificações totalmente diferentes do que nós estamos acostumados a lidar. Você poder aplicar fora de casa, em situações abertas, né, em situações onde vai ter contato direto com sol e chuva. Para mim é impressionante isso. Você poder aplicar ela sem um primer em cima de qualquer superfície, eu acho extremamente curioso, na verdade. Vamos conhecer, eu estou ansioso para conhecer. Vou fazer toda essa parte aqui inicial para que vocês que me acompanham aqui conheçam o produto direitinho, e depois eu vou fazer o teste na prática. Se a gente gostar do produto, se eu aplicar 5 centímetros e o produto não rachar, se ele ficar ancorado, mesmo sem um primer, o que é que eu vou fazer com isso? Contraindicação: não é indicada a utilização sobre revestimentos contendo
algum tipo de produto como cera, resina e etc. Produtos utilizados normalmente para dar brilho, ou seja, sempre será necessário lixar a superfície para remover esses produtos. O que o fabricante acabou de dizer aqui, gente, é o que eu sempre digo. Você não deve aplicar produto nenhum em cima de nenhuma base que esteja contaminada. Isso se chama descontaminar. Você tem que descontaminar a base. Agora eu vou apresentar para vocês os dados técnicos da massa de regularização autonivelante aqui do fabricante. Cor, cinza ou branca. Tem duas cores. Densidade, 0,95 a 1,05 kg metro cúbico. Espessura indicada para aplicação de 2 milímetros a 50 milímetros. 2 milímetros a 50 milímetros. Gente, a coisa é brava. Eu quero conhecer, eu estou ansioso para conhecer. Deixa eu ler de novo para ver se vai ficar claro. Espessura indicada para aplicação de 2 milímetros a 50 milímetros. Eu não sei se vai pegar aí. De 2 milímetros a 50 milímetros. Deixa eu colocar o dedo em cima. Aqui, mais ou menos onde está meu dedo acima. De 2 milímetros a 50 milímetros. Para mim é assustador, gente, isso aqui. 50 milímetros com a massa autonivelante. Normalmente você aplicar essas massas em grande espessura, o problema delas é que elas desplacam, elas racham todinha. E eu quero conhecer esse produto por isso. Se você excede a espessura final que o fabricante autoriza, e eu acredito, e claro, aqui se você exceder os 5 centímetros também, ela vai rachar, vai acontecer algum problema, porque o fabricante projetou ela para 5 centímetros. Então se você aplica superior a isso, você vai causar um problema. Por isso nós vamos aplicar aqui no máximo o limite permitido do fabricante. Claro, a gente tem que fazer o teste fidedigno para que a gente seja leal ao produto. A gente não quer de maneira alguma prejudicar o fabricante. Se nós pudermos ajudar aqui a propagar um produto nacional de qualidade, introduzir nas obras, tornar conhecido e tornar relevante, a gente vai fazer isso com todo prazer. Agora vamos falar sobre a quantidade de água. De 250 a 300 ml por quilo. Tempo em aberto para a utilização de rodo dentado e rolo fura-bolhas, 10 minutos. Após você aplicar ele no chão, você tem 10 minutos em aberto para você fazer o manuseio com ele. Tempo em recipiente impermeável. O tempo que o produto pode ficar no balde, 50 minutos. É claro que ele vai ficar 50 minutos no balde, mas você tem que estar sempre dando uma mexidinha. Você não vai deixar 50 minutos. O que ele está dizendo aqui é que pode ficar 50 minutos. Você vai colocar o produto no balde e deixar 50 minutos para quê? A gente coloca o produto no balde, mistura e despeja no chão. Mas se ele ficar 50 minutos por alguma razão na obra, alguma coisa que aconteceu, um acidente, ele deve estar sendo misturado ali regularmente. Aqui não fala, mas isso é normal. Você vai ter que estar misturando para que as propriedades que desceram lá, desceram lá para baixo, não decantem e elas subam para cima e fique todo homogêneo. Tempo de cura para toque, 5 horas. Após a aplicação você tem 5 horas para você trafegar em cima. Tempo de cura para a aplicação do acabamento final, de 12 a 72 horas. E isso não quer dizer que seja exatamente de 12 a 72 horas. Se você aplicar uma quantidade grande, 5 centímetros, coisa do tipo, você vai ter que aguardar um pouquinho mais, tá? Para que toda a umidade que está presa ali, ela seja eliminada. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, de 12 a 72 horas, aqui eu vou ver mais para frente, mas eu imagino que seja em baixas espessuras, porque todos esses produtos que a gente trabalha, talvez seja, os produtos que a gente trabalha, geralmente é de acordo com a espessura. Você aplicou 3 milímetros, que é o que eu aplico, o padrão. Aqui ele permite no mínimo 2 milímetros. Os outros fabricantes tudo permite de 1 milímetro e diante. Eles autorizam aqui de 2 milímetros diante. Eu considero que uma aplicação para ser de boa qualidade é basicamente de 3 milímetros e diante. Para que ela fique bem aplicada, bem homogênea no chão, bem distribuída, para que não deixe marcas do próprio contrapiso. Por exemplo, você vai aplicar aqui em cima. Se você aplica 1 milímetro somente, como muitos fabricantes permitem, aí você aplica 1 milímetro. Esse 1 milímetro ele não vai cobrir essa junta. Sabe o que acontece? O milímetro, nessas juntas aqui, ela vai continuar baixa ainda. Você vai aplicar 1 milímetro aqui, ele vai cobrir tudo. Essa junta aqui, ela vai continuar baixa ainda, acredite. Eu cheguei à conclusão que eu aplico somente de 3 milímetros e diante. Mas o fabricante aqui permite de 2, ele não está errado, a maioria de todos eles aplicam de 1 milímetro e diante. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que para que fique bem aplicado, tenha uma boa resistência, uma boa dureza, o MPa esteja na medida exata, você aplica de 2 milímetros e diante. Essa é a recomendação desse fabricante. Ele autoriza de 2, eu aplico de 3 porque é o meu padrão. Eu defini que de 3 milímetros e diante para mim está ótimo. O fabricante permite de 2, se você quiser economizar. Eu acho desnecessário por causa de 1 milímetro você economizar. Se você quiser aplicar, o fabricante permite de 2 milímetros, tá? Para que fique claro. Outro ponto interessante, dispensa a utilização de algum tipo de ponte de ligação, ou seja, o prime de contato. Ou seja, pode ser aplicado diretamente no substrato. Para a aplicação de revestimento epóxi RAD é extremamente necessário esperar o tempo que for preciso para que a massa perca toda a umidade excedente, comparada à umidade relativa.
É a mesma coisa para o piso vinílico. Não me entre com instalação de piso vinílico em cima de uma massa autonivelante se ainda a massa tiver com manchas de umidade ou sem esperar, no mínimo, o prazo permitido pelo fabricante. Se ele pede de 12 a 72 horas, espere, mas isso é importante se avaliar a umidade relativa, a espessura que você aplicou. Não caia na tentação de sair vendendo serviço rápido. Não, eu vou aplicar o nivelante, é uma coisa de secagem extremamente rápida, amanhã eu entro com piso. Não é assim não, gente. O produto é extremamente rápido e eficiente em comparação ao contrapiso convencional. É um serviço de outro mundo, é um serviço alienígena praticamente, mas ainda exige que você tenha um pouquinho de cuidado. Avalie a espessura que você está aplicando. Se você está aplicando uma grande espessura, você sabe que vai ter muito mais dificuldade dessa umidade ser eliminada. Aí você vai ter que comparar com a umidade relativa, avaliar essas coisas. Não é somente a questão do sol. Se tiver muito calor, o sol ele é importante, mas mais importante do que o sol para eliminar a umidade dessas massas autonivelantes é a umidade relativa, vento, a umidade relativa. Deixar o local bem arejado, isso faz com que a umidade seja eliminada muito mais rápido do que o sol em si, se você não faz ideia. Vamos para o próximo ponto. Capacidade máxima para tráfego. Automóveis de passeio, picape de até 2 toneladas. E outros veículos que tenham o mesmo peso e pneus com câmera. Claro, você não vai passar por cima com um caminhão de guerra, né, com um tanque de guerra. O pneu maciço pode danificar o piso, natural. Aplicar em áreas externas com espessura mínima de 5 milímetros. Lembra que eu disse? Espessura mínima de 5 milímetros. Aplicar em áreas com tráfego de automóveis de passeio e picape com espessura mínima de 5 milímetros. Se você vai aplicar numa garagem, coisa do tipo, áreas onde vai ficar exposta, por exemplo, né, que eles permitem se aplicar em interior e exterior. 5 milímetros no mínimo, se você vai utilizar numa garagem, coisa do tipo. Né? Quanto maior a espessura, maior a dureza, isso é natural. O pessoal diz, não, mas a espessura deles, os fabricantes dizem, geralmente, que a espessura dele não interfere na resistência, na dureza. Eu acredito, eu respeito, mas eu entendo que se você aplicar um pouquinho mais grosso, eu não sei, por alguma razão, eu tenho uma desconfiança pessoal que uma massa aplicada com 5 milímetros, ela tem muito mais resistência do que se você aplicar ela com 1 milímetro. Eu tenho essa sensação, não sei se você tem. Eu fui ver as horas ali, porque está chegando a hora de buscar o meu filho. Vamos para a próxima página. Resistência potencial de aderência à tração. A norma NBR 13281-barra 0,5. Substrato de concreto 1,09. Substrato cerâmico BLA 0,98. Substrato cerâmico BLLB 0,73. Resistência à compressão NBR, acho que é a norma, né? 573907. Quantos MPa essa massa atinge em 28 dias? Em 28 dias a massa vai entregar 28 MPa. É muito, é muito. A massa é extremamente forte. Pigmentação. A nivela fixa pode ser pigmentada de acordo com a cor desejada, utilizando pigmento em pó tipo xadrez. A Quimimassa não dispõe de dosagens desses pigmentos para o consumidor. Portanto, a quantidade de pigmento para atingir a cor desejada é de total responsabilidade do cliente. Impermeabilização. É permitida a utilização de impermeabilizante diretamente no nivela fixa. É permitido, desde que seja indicado pelo fabricante a utilização no prepara de qualquer argamassa à base de cimento. Você pode impermeabilizar por cima dele, desde que seja indicado pelo fabricante. Como todos aqui sabem, que me acompanham no canal, a impermeabilização, quando eu vou fazer impermeabilização numa obra, caso não tenha um autonivelante, a gente sempre impermeabiliza por baixo e aplica o autonivelante por cima. Aí vem com o sistema por cima. Depois do impermeabilizante, nesse caso, eu não sei se o pessoal tem essa linha de produtos, depois do impermeabilizante que vai cristalizar, a gente aplica um prego especial para criar uma ponte de contato e aí depois vem com a massa autonivelante. Né? Eu não vou entrar com esse produto aqui, que ainda que ele garanta que você pode aplicar sem primer, eu não vou aplicar em cima do impermeabilizante de maneira alguma, que eu sei que ele fica muito liso. Então, por mais que o fabricante permita, eu vou continuar fazendo da maneira que eu acredito, tá? Eu estou falando aqui da situação do impermeabilizante. Se eu impermeabilizar primeiro e depois eu aplicar o autonivelante aqui, o fabricante permite você aplicar primeiro a massa e depois o impermeabilizante. Então é o inverso do que eu já faço. Composição: cimento, cargas minerais, espessantes, fixador, umectantes e anti-espumante. Validade: 6 meses. Preparo da base: preparo da base, a superfície
do substrato que receberá o Nivela Fix deve estar firme, limpa, isenta de óleo, poeira, restos de massa ou quaisquer outros resíduos que possam comprometer sua qualidade e afetar os fatores de resistência e aderência. Sempre varrer e lavar quando necessário ou umedecer o substrato antes da aplicação. Não pode haver água livre na superfície do substrato. Você vai umedecer bem a base, mas não pode deixar excesso de água. É para umedecer, para você molhar todo o contrapiso, toda a base, umedecer de maneira que fique todo uniforme. Mas você vai chegar e despejar balde. Algumas pessoas fazem esse processo com aqueles borrifadorzinhos de regar planta, aquelas coisas que o pessoal faz com isso, geralmente. Outros pegam um baldinho com água e vai com a própria mão jogando. O borrifadorzinho de água é interessante para quem trabalha sem primer. Preparo de aplicação do produto. Em um recipiente limpo e impermeável, adicione um volume entre 5 a 6 litros de água tratada. Em seguida, adicione 20 kg do Nivela Fix e deixe de repouso por 5 minutos. Após você misturar a água com o produto, deixar de repouso por 5 minutos. Logo após, misture com o auxílio de um misturador mecânico até total homogeneização e deixe de repouso por mais 5 minutos. Após você homogeneizar todo o produto, o fabricante aqui pede para que você deixe de repouso mais 5 minutos. Agite novamente e está pronto para o uso. Depois de preparado, o produto deve ser utilizado em no máximo 5 minutos, 50 minutos. Eu já falei sobre isso anteriormente. Sem remover do recipiente impermeável. E agitar novamente no intervalo de 10 minutos. Se ele ficou 50 minutos parado, vamos supor, se você deixou 50 minutos parado por alguma razão, em 10 minutos você deve agitar ele novamente para a decantação da carga mineral. Durante este intervalo de utilização, não se deve adicionar mais água. Não se adicione mais água. Você vai misturando ele levemente para que ele mantenha sempre a consistência dele e os produtos distribuídos de maneira homogênea. Para melhor aderência e qualidade da aplicação, utilize ferramentas específicas como rodo dentado especial para autonivelante, rolo fura-bolhas e sapato de prego. Despeje o produto no piso e espalhe com o rodo dentado na espessura desejada para melhor nivelamento e acabamento. Aplique o rolo fura-bolhas para melhor nivelamento e acabamento imediatamente sobre a aplicação feita com o rodo. Aplicou com o rodo dentado, imediatamente passa o fura-bolhas para equalização. Para mim, a maior importância do fura-bolhas é equalizar. Em alguns pontos você acaba deixando rebarba. Na hora que você tira o rodo e bate, fica uns degraus. O rolo fura-bolhas ele equaliza. Isso é, para mim, a função mais importante dele é essa. Se a aplicação for somente com desempenadeira lisa, espalhe o produto de maneira suave, sem raspar a desempenadeira no substrato, porque aí você estaria somente pintando o chão e não deixaria sequer a menor capacidade de resistência e dureza do produto. Teria somente uma pintura, o que levaria ao esfarelamento imediato. Não ultrapassar 15 minutos movimentando o produto no substrato, com o rodo ou fura-bolhas ou desempenadeira. Este tempo pode variar conforme condições climáticas e absorção do substrato. Lembre-se, se for um piso frio, o produto tem muito mais tempo para você trabalhar com ele, tem muito mais tempo. No concreto, especialmente quando o concreto for muito áspero, ele vai puxar muito rápido, você tem muito menos tempo para trabalhar. Então, é muito mais difícil você aplicar em cima de concreto do que num piso frio, ou então em cima de uma base onde foi impermeabilizado, coisa do tipo. Se for necessário aplicar outra camada do Nivela Fix sobre ela mesmo, antes da aplicação, aguarde por 24 horas e umedeça a base com água em abundância sem deixar água livre na superfície. Em áreas maiores que 15 metros quadrados e outras áreas externas, aplique uma demão do selador ou impermeabilizante específico para argamassas à base de cimento, para reduzir a absorção, proporcionando mais tempo em aberto de aplicação. Precisamos ler esse parágrafo aqui novamente para ficar bem claro. Se for necessária a aplicação de outra camada do Nivela Fix sobre ela mesmo, lembre, preste atenção nisso. Antes da aplicação, aguarde por 24 horas e umedeça, me perdi onde eu estava, a base com água em abundância, sem deixar água livre na superfície. Em áreas maiores que 15 metros ou áreas externas, aplique uma demão do selador ou impermeabilizante. Do primer, aqui já está indicando, nesse caso de uma segunda demão por cima do produto, aplicar um selador impermeabilizante, um primer, né? Específico para argamassa à base de cimento, para reduzir a absorção, proporcionando mais tempo em aberto da aplicação. Conseguiu entender?
Você aplicou uma demão do produto, se você vai ter que aplicar outra demão por cima, aplica um primer ou impermeabilizante para reduzir a absorção do produto. Vantagens, vamos ver as vantagens. Nivela rápido, dispensa a necessidade de lixar, acabamento extra fino, aplicação rápida e fácil, dispensa a utilização de algum tipo de ponte de ligação primer, ou seja, pode ser aplicada diretamente no substrato, aplicação interna e externa. Vou ler novamente as vantagens. Nivela rápido, como diz o nome, dispensa a necessidade de lixar, você não precisa lixar como aquele PVA terrível, acabamento extra fino, aplicação rápida e fácil, dispensa a utilização de primer, você pode aplicar diretamente no substrato, aplicação interna e externa. Para mim, isso é uma coisa revolucionária. Para mim é uma coisa revolucionária, porque até hoje nós sustentamos que só pode ser aplicado dentro, porque todos que conhecemos só pode ser aplicado dentro de uma área protegida, não na área externa. Então, tá aqui um produto que eu vou levar ao extremo, fazer testes ao extremo, porque se fizer de fato o que fala, merece todo respeito. Rendimento. Sob contrapiso convencional de alta porosidade, 18 kg a 20 kg por metro quadrado centímetro de espessura. Sob substratos lisos, baixa porosidade, aqui por exemplo, 17 kg a 18 kg metro quadrado centímetro de espessura. Isso aí, essa parte aqui do consumo varia muito de acordo com a espessura que você vai aplicar, tudo isso. O que ele está dizendo é o seguinte, que se você aplicar aqui, consome menos do que no contrapiso poroso, que além de ter a porosidade, tem um monte de coisa danificada e que já vai passar, além da espessura que você planejou, vai passar preenchendo um monte de buraco. Então o consumo é bem maior. Observação. Os resultados de rendimento citado podem sofrer alterações de acordo com as condições de substrato que receberem a massa de regularização, que eu acabei de falar. Armazenamento do produto. O armazenamento deve ser efetuado em local seco e protegido da ação de intempéries e sem contato direto com pisos e paredes, igualmente o meu está aqui, para a preservação da qualidade. Os sacos devem ser empilhados com altura máxima de 1 metro. Recomendações. Antes da instalação dos revestimentos, faça uma inspeção prática na aplicação para verificar a resistência e a aderência do produto na base. Eu preciso conhecer isso. Eu quero conhecer se a aderência da cola acrílica em cima dele. Eu vou fazer testes exatamente para isso, para eu conhecer se a aderência da cola acrílica se vai ser eficiente igualmente às que eu estou acostumado com os produtos que eu trabalho. Verificando se existe som de oco ao bater em toda a superfície. Caso haja alguma patologia de resistência ou aderência, não instale os pisos e consulte o suporte técnico da Quimimassa, o fabricante. Lembrando que não nos responsabilizamos pela aplicação. Estes problemas podem ocorrer por aplicação inadequada, excesso de água ou falta, ou cura incorreta do produto. O que é que eu falo sempre nos meus vídeos? Preste atenção à cura do produto. Não coloque água demais achando que vai multiplicar o produto, você vai prejudicar. Trabalhe nas especificações. Aqui no saco aqui tem todas as informações. É só ler que aqui fala 5 litros de água, 5 litros e meio. Siga o que o fabricante diz para você se proteger. Tráfego leve de pessoas ou colocação de pisos vinílicos, cerâmicos e etc. Deve ser liberado após 12 horas, podendo haver variações conforme condições de secagem, espessura e ventilação e temperatura. Eu já falei sobre isso. Tráfego normal deve ser liberado após 24 horas da aplicação, podendo haver variações conforme condições de secagem, espessura, ventilação e temperatura, o que para mim a ventilação é o mais importante. Antes de pintar ou resinar a superfície, deve-se aplicar antes um primer. Aí entra o primer. Antes de você pintar ou resinar, deve-se aplicar antes um primer. Lembrando que o produto aplicado deve estar com a umidade relativa do ar. O excesso de umidade pode provocar desplacamento da pintura ou resina. Antes de você pintar ou resinar, deve conferir se não tem mais umidade presa, conferir a umidade relativa, coisa do tipo, e aplicar o primer. Proteja a aplicação do sol, chuva ou excesso de vento. Utilize EPIs, máscara, proteja das intempéries. Você não vai aplicar se está chovendo. Você não vai aplicar com muito sol. Você não vai aplicar se está tendo um furacão de 200 km por hora, um vento, um tornado. Você não vai aplicar. Aplique em condições amenas, condições normais. Mas você pode aplicar em áreas exteriores e eu estou doido para conhecer isso. Muito bem, pessoal. Eu vou buscar meu filho na escola ali agora. Quando eu chegar, eu vou ler as especificações do contrapiso autonivelante. São bem parecidas, na verdade. Eu vou continuar lendo
Eu vou gastar tempo nesse vídeo aqui, porque para mim é super interessante, e eu leio essas especificações aqui para vocês, porque é o que eu faço na minha vida na prática, tá? Todos os fornecedores dos meus materiais eu tenho isso aqui, eu leio o passo a passo e eu sigo o passo a passo. Por isso que as pessoas cometem muito problema no dia a dia, porque elas sequer lêem essa embalagem aqui, e muito menos se dão o luxo de ler esses papelzinhos aqui, porque acham que podem desprezar o que o fabricante diz. Vou ali e volto já e nós vamos ler isso aqui rapidinho. É basicamente a mesma coisa, tem algumas mudanças de um para o outro, mas é pequenas coisas. Nós vamos ver isso aí, comparar e desde já agradecer o pessoal da Kimi Massa aí. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Para mim é uma questão de muita honra, né? Ser lisonjeado dessa maneira, para mim é uma questão de honra, gente. É uma questão de honra. O pessoal não precisa fazer isso. Eles não precisam, gente. Eles são muito maiores que eu, não precisam. Mas de alguma maneira eles confiam no meu trabalho aqui, eles acompanham a gente, eles veem o compromisso que a gente tem, a seriedade com a coisa, vê a capacidade, o poder de fogo que a gente tem. Como eu disse, às vezes, como eu já disse em outros vídeos, às vezes você pode ter um canal de 1 milhão de pessoas e você pode apresentar um produto de um fabricante e você pode não levar ninguém a comprar um saco. E de repente você pode ter um canal com 1000 pessoas. Mas se você for poderoso, se você for honesto, sincero, e você conseguir passar isso, e você conseguir demonstrar na prática, nua e crua, quem é você de fato, né, que as pessoas sentirem confiança, se sentirem inspiradas por você, o seu canal com 1000 pessoas ela tem muito mais poder de venda do que a pessoa que tem 1 milhão de repente. Você sabia disso? Tem pessoas que às vezes chegam a 1 milhão somente porque são muito boazinhas, contam mentiras, não são quem são de fato, se vendem ao mercado, renunciam suas personalidades, não são elas mesmas, não são pessoas verdadeiras. Muito bem, pessoal, não cheguei na escola não, porque minha vizinha vai buscar o meu filho, ela busca o dela e ela traz o meu também, né? Eu levo assim, nós somos parceiros aqui, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui e vamos ver qual que é a diferença aqui, basicamente, né, que a gente pode nos chamar a atenção aqui. Eu não conheço muito bem os produtos, estou conhecendo agora também, tá? Então vou tentar ler aqui e ver se eu enxergo alguma diferença nesse primeiro momento. Essa aqui é a massa de regularização autonivelamento que nós já lemos, certo? E esse aqui é o contrapiso autonivelante, certo? Deixa isso aqui então para nós só dar uma olhada aqui. Então vamos lá, descrição. Vamos começar igualmente o outro. Descrição. Contrapiso autonivelante é uma argamassa técnica específica para regularização, selamento e preparação de contrapisos e lajes de concretos com acabamento extra liso, antecede aplicações de revestimento laminado, vinil, carpete e porcelanato líquido. Deixa eu dar uma olhada aqui de um segundo para ver se eu identifico alguma diferença. Bom, a massa de regularização aqui eu vejo que você pode aplicar em cima de revestimentos cerâmicos. Esse contrapiso autonivelante eu já não vejo aparecer aqui. Aqui aparece somente para regularização, selamento e preparação de contrapisos e lajes de concreto. Esse aqui já não me parece que pode aplicar em cima de piso frio igualmente esse aqui. Esse aqui, né? Esse aqui já permite em cima de piso frio. Esse outro aqui já não apareceu. Então aí nós já descobrimos a diferença. Contrapiso autonivelante basicamente para ser aplicado em cima de concreto, contrapisos, e esse aqui você pode aplicar em cima de cerâmicos, pisos cerâmicos e os demais. Indicações de uso: contrapiso e concreto. Pronto, não pode aplicar em cima do piso frio, pelo menos aqui não fala. Contraindicação: não é indicada a utilização sobre revestimentos contendo algum tipo de produto como cera, resina, etc. Produto utilizado normalmente para dar brilho. A mesma coisa do outro. Peso, 20 kg. Dados técnicos. Cor, cinza. O outro tem cinza e branco. Densidade aparente, 1,55, 1,65 kg metro cúbico. Esses detalhes eu não vou entrar em questão não, que eu confesso que nem eu também entendo muito. Tá? Aqui fala, densidade desse aqui, 0,95 a 1,05 metro cúbico. Esse aqui é 155, esse aqui é maior, tá? O contrapiso autonivelante, esses dados são maiores. Então eu confesso que eu não entendo, eu só vou falar do que eu entendo. Densidade no estado fresco, 1,90 a 2 kg metro cúbico. Espessura indicada para aplicação. Aqui eu já notei uma diferença. Esse aqui você deve aplicar de 3 milímetros a 5 centímetros. 3 milímetros a 50 milímetros. Qual que é a diferença? Quem está acompanhando aqui, o outro você pode aplicar de 2. Você deve aplicar de 2 no mínimo, em diante, até 5. E esse aqui se aplica de 3 milímetros em diante. Isso aqui é um contrapiso autonivelante. Quantidade de água, de 200 a 230 mililitros gramas.
Tempo em aberto, 20 minutos. Deixa eu ver o tempo em aberto desse outro aqui, porque essas coisas aqui podem ser tempo em aberto. O tempo em aberto dessa daqui é 10 minutos. Esse aqui é de 20 minutos. Esse aqui tem um tempo maior em aberto. O contrapiso alto-nivelante. Eu confesso que eu ainda estou conhecendo os produtos. Para mim não entra muito na cabeça ainda a diferença de um para o outro, né? Até mesmo os nomes. Então, o contrapiso alto-nivelante ele tem um tempo em aberto de 20 minutos. Esse aqui tem de 10 minutos. Tempo em recipiente, 50 minutos, igual o outro. Tempo de cura para toque, 5 horas, igualmente o outro. Tempo de cura para aplicação do acabamento final, de 12 a 72 horas, igual o outro. Para aplicação do revestimento epóxi, RAD, é extremamente necessário esperar o tempo que for. O tempo que for. Para aplicação do revestimento epóxi, já li isso. O tempo que for preciso, calma aí, eu estava errando. Para que a massa perca toda a umidade excedente comparada à umidade relativa. Eu estava pulando aqui. Pronto, um novo parágrafo. Aplicar em áreas externas com espessura mínima de 5 milímetros. O que é incomum entre os dois é que pode aplicar em áreas externas os dois. Resistência potencial de aderência à tração, NBR. 15258/05. Com 3 milímetros de espessura. Resultado 0,7, forma de ruptura A, classificação A3. Resistência potencial de aderência à tração, NBR 15258/0,5, com 10 milímetros de espessura. Resultado 1,3, forma de ruptura A, classificação A3. Resistência da tração na flexão, NBR 13281/05. Resultado 8,1, forma de ruptura NA, classificação R6. Resistência à compressão NBR 13279/05. Resultado 19,4, forma de ruptura NA, classificação P6. Esses códigos são um pouco complexos, gente. Se você entende do que eu estou falando, talvez você entenda até melhor do que eu. Essas informações são complexas. Para mim são complexas, eu não entendo de fato. O que eu entendo é capacidade em MPa. Se você falar para mim tem 30 MPa, eu sei que é mais forte do que aquele que tem 20 MPa, que vai esfarelar muito menos, que tem muito mais dureza. Então, agora esses códigos aqui para mim são bem técnicos, eu não entendo. O que eu faço aqui, gente, eu estou conhecendo os produtos agora. O que eu faço aqui é conhecer o manual desse e desse. E aí somente de ler de um para o outro, e eu não conheço esse produto, não tenho o menor contato com ele, menor intimidade, mas somente de ler de um para o outro eu já começo a mentalizar a diferença que existe de um para o outro. Composição: cimentos, cargas minerais, espessantes, umectantes e antiespumante, igual ao outro. Validade 6 meses, igual ao outro. Preparo da base: a superfície do substrato que receberá o contrapiso autonivelante deve estar firme, limpa, isenta de óleo, poeira, resto de massa ou quaisquer outro resíduo. É os mesmos cuidados do outro, não vou ler todos, né? Nós já lemos o outro. Preparação da aplicação do produto: em um recipiente limpo e impermeável, adicione um volume de 4 a 4,6 litros de água tratada. Esse aqui você vai utilizar menos água do que o de cá. Eu lembro que o outro chegava até 6 litros. Deixa eu ver aqui. Onde que está essa informação? Aqui. Aqui. Esse produto aqui, que é o que eu não conheço nem direito, me perdoe, eu realmente não tenho intimidade. Massa de regularização autonivelante. Esse aqui você pode aplicar entre 5 e 6 litros. O contrapiso autonivelante você vai aplicar de 4 a 4,6. 4 litros e 600 mililitros de água, né? Você vai aplicar 4 litros de água até mais 600 mililitros de água, tá? É somente isso. Você não pode confundir as especificações desse produto com esse, senão você vai arrebentar com o produto. Leia sempre a instrução do fabricante. Olha só, gente, aqui ainda tem bastante coisa, mas são bem parecidas com outra aqui. Coisas importantes aqui que é importante observar. A gente observar era o quê? A quantidade de água de um para o outro, né? Isso é importante observar. Esse aqui você vai utilizar 4,6, esse aqui entre 6 e 5 litros. Essas coisinhas são importantes. Agora tem bastante coisa aqui para baixo que são bem similares na verdade. Eu vou tentar ler aqui o mais fiel possível, porque de repente você está acompanhando aí, você quer comprar o produto, já vai ter uma ideia de como funciona a diferença de um para o outro. Então vamos continuar. Adicione 20 kg do contrapiso autonivelante, né, em 4,6 de água, 4 litros do contrapiso autonivelante, e deixe de repouso por 5 minutos. O outro era 5 minutos também? 5 minutos, exatamente. Em seguida, misture com o auxílio do misturador mecânico por 5 a 10 minutos. Por 5 minutos. Repouso. Em seguida, misturador mecânico. Misture por 5 minutos. A mesma coisa aqui. Esse aqui fala de 5 a 10. Esse aqui fala 5.
5 minutos. Esse aqui fala 5, na verdade. Você vai misturar entre 5 e 10 minutos. Isso você vai acompanhar, né, com a sua experiência, vai acompanhar. Quando vê que está todo homogêneo, para isso é importante você ter um misturador profissional. Não aumentar muito a velocidade do misturador para que as matérias-primas não acelerem ainda mais o tempo de secagem dele e dificulte a aplicação. Então vamos continuar a leitura. Com o auxílio de um misturador mecânico por 5 a 10 minutos, tal, ou até a total homogeneização. Depois de preparado o produto, deve ser utilizado em no máximo 50 minutos, igualmente o outro, e não remover do recipiente impermeável e agitar novamente no intervalo de 10 minutos. O outro também é a mesma coisa. Para evitar a decantação da carga mineral durante este intervalo de utilização, não se deve adicionar mais água. É basicamente igualmente o outro. Para melhor rendimento e qualidade da aplicação, utilize ferramentas específicas como rodo dentado especial para autonivelante, rolo fura-bolha e sapato de prego. Despeje o produto no piso e espalhe com o rodo dentado na espessura desejada. Para melhor nivelamento e acabamento, aplique o rolo fura-bolhas imediatamente sobre a aplicação feita com rodo. Se a aplicação for somente com desempenadeira lisa, nós já lemos tudo isso, não ultrapassar 15 minutos movimentando o produto. O outro eu acho que é menos. É, o mesmo 15 minutos. Não ultrapassar 15 minutos movimentando o produto no substrato, com rodo, rolo fura-bolhas ou desempenadeira. Este tempo pode variar conforme condições climáticas e absorção do produto. Se for necessário aplicar outra camada do contrapiso, vamos ver se tem aqui alguma diferença. Se for necessário aplicar outra camada sobre ele mesmo, antes da aplicação aguardar 24 horas, mesma coisa do outro. E a base deve ser umedecida com água em abundância, sem deixar água livre na superfície. Em áreas maiores que 15 metros, vamos ver, a mesma coisa do outro, vamos ver. Se for uma área maior que 15 metros quadrados, você for aplicar de uma vez só, tem uma área maior do que 15 metros, um salão maior de 15 metros, aplica uma demão do selador impermeabilizante, o mesmo procedimento do outro. Específico para massas à base de cimento, cimentícia, para reduzir a absorção, proporcionando mais tempo em aberto de aplicação. Inclusive, eu vou ver com o fabricante se eles têm esses produtos também, se eles têm os Prime, se eles têm impermeabilizante específico deles, porque seria ideal você trabalhar com o mesmo produto do fabricante, que aí você sabe que as químicas vão se comunicar. Observação, a dosagem de água superior ou inferior indicada na embalagem compromete diretamente a qualidade final do produto. Vantagens. Vamos ler as vantagens desse aqui. Esse é igualmente o outro. Basicamente aqui é nivela rápido, dispensa a necessidade de lixar, acabamento extra fino, aplicação rápida e fácil, dispensa a utilização de prime, aplicação interna e externa, igualmente o outro. Rendimento. Sobre contrapiso convencional, de 19 a 20 kg por metro quadrado, centímetro de espessura. Sobre substrato lisos, aqui, 18 a 19, isso aqui nós já vimos no outro, que varia do contrapiso, né? Isso aí nós não precisamos perder muito tempo. Observação, os resultados de rendimento citado podem sofrer variações de acordo com isso aqui. Armazenamento do produto. O armazenamento deve ser, né, no máximo 1 metro de altura. Os sacos devem ser empilhados com 1 metro de altura no máximo e afastados de parede. Recomendações finais. Vamos aqui agora para encerrarmos. Antes da instalação dos revestimentos, faça uma inspeção prática na aplicação para verificar a resistência e a aderência do produto na base. Verifique se existe som de oco ao bater em toda a superfície. Caso haja alguma patologia de resistência ou aderência, não instale pisos vinílicos, né, ou consulte o suporte técnico da Quimimassa. Lembrando que não nos responsabilizamos pela aplicação. Estes problemas podem ocorrer por aplicação inadequada, excesso ou falta de água ou cura incorreta do produto. Tráfego leve de pessoas ou colocação de pisos vinílicos e cerâmicos deve estar liberado após 12 horas, podendo haver variações conforme condições de secagem, espessura e ventilação e temperatura. Tráfego normal deve ser liberado após 24 horas da aplicação. Proteja a aplicação do sol, chuva e excesso de vento. Utilize EPIs. Muito bem, pessoal. Tanto você quanto eu estamos conhecendo os produtos agora e eu conheço ele muito rápido. Eu conheço muito rápido. Eu faço uma básica leitura aqui, eu já vejo pequenas diferenças de um para o outro. A gente vai respeitar a diferença e eu vou levar esses produtos ao extremo. Eu fiz o vídeo aqui, imagino que vai ficar um pouquinho grande, né? Mas isso aqui é para quem tem interesse. É para profissionais, arquitetos ou então o consumidor final que valoriza o seu dinheiro, que se preocupa com o seu projeto. Eu concordo totalmente que você deve confiar nas pessoas, mas não custa nada
no mundo que nós vivemos hoje, tão tecnológico, com tanto conhecimento disponível, não custa nada você, consumidor final, saber exatamente o que vai ser feito na sua casa. Eu sempre digo, inclusive, você pode ajudar muito seu profissional. De repente é uma pessoa boa, é uma pessoa bem intencionada, mas não tem o conhecimento. Se você vê um vídeo desse aqui, você diz, calma aí, eu vi o cara dizendo que esse contrapiso autonivelante deve ser aplicado entre 4 e 4,6 litros de água. Porque você está colocando mais água do que o recomendado? Por acaso você leu, né? Você pode, você tem todo o direito de instruir o profissional. Você tem, e ele não deve ter vergonha alguma de ser instruído, de ser exortado. Se ele for um cara humilde, ele vai aprender com isso. Eu não tenho vergonha alguma. Muitos clientes já me ensinaram muita coisa durante toda a minha carreira. Eu tenho muito prazer e sou muito grato, na verdade. Quando a pessoa chega, Marcos, se a gente fizer assim não fica melhor? Eu vou ouvir a pessoa. Não pense que eu vou ter aquela arrogância normal do ser humano comum. Não, porque, né? Na cabeça da pessoa ela enlouquece. Ela fala, como é que eu posso aceitar a instrução do cara que está me pagando? Ele vai achar que eu não sei de nada. Não, gente, não é assim não. Eu ouço a pessoa com toda a tranquilidade do mundo, avalio, e se fazer sentido a gente faz exatamente do jeito que ele está dizendo. Então, para você, meu amigo consumidor final, né, o meu semelhante, o ser humano que está do outro lado aí, as informações que nós damos aqui é de extrema importância. Embora às vezes possa parecer grande, possa parecer repetitivo, é o meu jeito, eu não sei fazer de outro jeito, é o meu jeito. As pessoas que nos acompanham aqui gostam porque a gente transmite muita fidelidade a tudo que a gente faz, sinceridade, honestidade. Portanto, se você procura por isso, por coisa de qualidade, coisa verdadeira, coisa sincera, você está no lugar certo, não tenha dúvida disso. Aqui eu não tenho a intenção de fazer personagem, de nada. A minha intenção aqui é de verificar se o produto de fato funciona. Por exemplo, estou conhecendo agora, muito obrigado fabricante, estou conhecendo agora, se funcionar mesmo, eu vou levar ao extremo. Se funcionar, a gente vai utilizar nas nossas obras. Por enquanto é somente um teste, tá? Por enquanto é um teste e não vai estar nesse vídeo. O teste vai estar mais pra frente. Eu vou fazer uns testes aqui bem reais, vou levá-los à situação extrema e depois a gente pode falar alguma coisa. Por enquanto, eu não estou falando nada. Eu estou somente dizendo, gente, o fabricante desse produto me mandou aqui, me parece super interessante. Eu vou levar ao extremo, no limite que o fabricante permite. E se de fato funcionar, eu vou me apaixonar pelo produto. Fiquem com Deus e muito obrigado. Agora vamos para a edição. A edição agora é terrível. O vídeo ficou grande e a gente dá umas pausas, vai tomar um café, faz algumas coisas. E a edição é terrível, gente. Tem que cortar e emendar vários trechos. É trabalhoso, gente, que a gente faz aqui. É trabalhoso, não pense que é brincadeira, não. Eu faço com muita paixão. Eu gosto muito de fazer o que eu faço aqui. Mas é trabalhoso, não tenha dúvida disso, é trabalhoso. Às vezes você vê a gente fazer o vídeo aí, tem pessoas que acompanham a gente, que vê, e eu não vou exigir que você veja todos os vídeos, coisa do tipo, não. Mas sabe que é trabalhoso. Antes de você criticar e apedrejar, a gente sabe que é trabalhoso. E para eu poder me manter fiel aqui ao negócio aqui, não é fácil não, gente. Para poder fazer a coisa com fidelidade, com dignidade, com seriedade, não é fácil não. Não é fácil não. Você tem que levar ao extremo os seus ouvintes, você tem que levar ao extremo, você tem que repetir, você tem que desenhar, porque o meu propósito aqui é instruir de maneira profissional. O meu propósito é ensinar. Eu não tenho propósito de fazer entretenimento aqui, é de ensinar. Então, como um bom mestre, como todos os bons mestres, eles repetem quantas vezes for necessário. Eu, quando era estudante na escola, quando eu tinha dúvida, eu precisava ouvir da professora 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário para que eu aprenda. O que é importante para mim é aprender. Não importa se vai repetir, não importa se vai trazer o mesmo tema de novo, até que você tenha consciência, até que você esteja elucidado, esteja completamente consciente de como deve ser feita a coisa, você deve continuar pesquisando. Enquanto houver dúvida, continue estudando. Eu sou apaixonado por diversas coisas e eu canso de ver vídeos de 1 hora, 2 horas. Enquanto eu tiver a menor dúvida, eu vou estar estudando. Eu gosto de pesquisar, gente. Eu gosto de pesquisar e eu não tenho preguiça não. Eu sou apaixonado pelas coisas, né? Tudo que eu faço eu me apaixono e eu sou muito enjoado. Eu comecei esse canal aqui do nada, indo contra todas as expectativas, sem experiência nenhuma. Hoje eu estou muito melhor do que antes, tenho muito mais segurança. Eu consigo falar para a minha audiência olhando para a câmera tranquilamente, como se fosse uma pessoa aqui, porque eu converso com as pessoas assim olhando nos olhos. Para mim é a maneira mais fiel de se relacionar com seres humanos da mesma espécie, e inclusive com qualquer outra espécie olhando nos olhos, né? Assim que a gente se comunica com animal, coisa do tipo, você olha nos olhos, né? E com seres humanos também. Então é uma maneira de você conhecer as pessoas olhando nos seus olhos, né? Elas dizem, isso diz muita coisa. Tem até aquela cultura de que se você olhar no olho, você pode enxergar a alma da pessoa, tem essa ideia, né? O fato é que se você olha no olho de uma pessoa e ela tá mentindo para você, coisa do tipo, normalmente ela tem alguma reação, né? Elas baixam o olhar, acontece algumas coisas por conta de que a consciência da pessoa pesa, né? Então,
O que nós fazemos aqui é trazer um trabalho muito sério, muito firme, exaustivo, que não é para qualquer pessoa. É somente para pessoas sérias, que têm interesses reais e que buscam por soluções reais. Fique com Deus e muito obrigado.